muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. É um prazer tê-lo aqui novamente em mais um episódio. Eu quero te dizer que se você está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever aqui no canal do Sinduscom Paraná Oeste, porque somente inscrito você vai receber as notificações quando cada episódio for ao ar. A gente tem feito os episódios quinzenais, então é importante você receber as informações sempre que ele vai ao ar. Se você está no Spotify, também dá para você seguir aqui, né, este conteúdo do Sinduscast, para que você possa ouvir, caso tá viajando, vai viajar, ao invés de ouvir a música, ouvir a rádio, dá o play lá no Sinduscast, que eu tenho certeza que você vai poder agregar muito conhecimento para você e para o seu negócio. O Sinduscast é possível graças aos nossos patrocinadores, ao sistema FIEP. A FIEP é nossa grande parceira. Recentemente, inclusive, recebemos aqui o presidente Edson Vasconcelos, uma conversa muito bacana, feedbacks muito positivos. O Edson é uma pessoa muito à frente, né? Então foi realmente muito bacana. Além da FIEP, a construtora JL, a SF Chimansky Fávero Empreendimentos e também a Pedralha Imóveis, que estão junto conosco nessa nossa primeira temporada do Sinduscast. Hoje o nosso papo ele é sobre meio ambiente e construção civil. E para falar disso, eu trouxe aqui duas convidadas. Natália Cavicchioli, engenheira civil, formada pela UTFPR de Toledo, com especialização em engenharia e gestão ambiental e também em infraestrutura em BIM para loteamentos e condomínios. Já atuou profissionalmente em 2 setores públicos, na Oeste, no setor de obras, e no Instituto de Águas e Terra, o IAT, e no setor privado, na Bela Casa de Ocada. Atualmente sócia da Maria Luísa, que está aqui também, na Mata Consultoria Ambiental, sendo responsável pelos licenciamentos ambientais dos empreendimentos imobiliários e meio físico. Natália, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui e vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Legal. Maria Luísa Mafra Jeremia, bióloga, técnica em meio ambiente, com uma carreira dedicada à educação e à gestão ambiental, especialista em educação ambiental, auditoria e perícia ambiental, já com 13 anos de experiência na docência e atuação significativa em órgãos públicos como IBAMA e também o IAT. Atualmente sócia, fundadora da Mata Consultoria Ambiental, responsável pelas áreas florestais, fauna e educação ambiental. Maria Luísa, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Obrigada, muito obrigada. E como a Natália disse, estamos bem felizes de estar aqui e poder falar sobre essas questões ambientais tão importantes para o ramo da construção civil. Que legal. O Sinduscast, eu tenho gostado muito de estar aqui à frente, né? Eu sou Vinícius Lourenço, sou host do podcast e a gente aprende muito aqui. E muitas vezes a gente aprende áreas que o nosso olhar ele não está focado naquilo. Só que o empreendedor, o gestor, o construtor, o engenheiro, quem pertence à indústria da construção civil, ele tem que ter essa visão holística, ele tem que ter uma visão ampliada, ele tem que entender de diversas áreas. Eu não quero entender de contabilidade. Não tem como, cara, você tem que entender. Não, essa parte ambiental eu não quero me envolver. Não tem como, né? Tudo que você usa de recursos naturais, tudo que você faz uso, você precisa entender disso. Então, o Sinduscast é muito bacana por causa disso, que a gente vai agregando essas áreas de conhecimento e levando um conhecimento para todos. Ô Maria Luísa, e Natália também, né? Da onde que surgiu a Mata? Da onde que surgiu a ideia de trabalhar com questões ambientais, com licenciamentos ambientais, com esses serviços ambientais? Então, tudo começou com a minha escolha da profissão, né? Sou bióloga, uma bióloga no meio de engenheiros, né? Até me sinto um pouco engenheiro. E depois que eu me formei, já fui trabalhar na área de docência, e daí lá trabalhei desde a educação infantil até o ensino superior.
e sempre com disciplinas voltadas à área da gestão ambiental. E durante a própria faculdade também tive vivências nisso. Trabalhei no IBAMA, né, quando tinha um escritório em Cascavel, hoje não existe mais, lá no zoológico. E na pandemia eu tive a oportunidade de trabalhar no órgão ambiental, no IAT, como um contrato temporário. E lá eu virei a chavinha. Eu vi que eu poderia também contribuir com a parte, virar uma empreendedora, digamos assim, e trabalhar com as questões ambientais. Acabou o contrato e aí a Mata surgiu. Comecei sozinha, as demandas foram aparecendo e aí fiz o convite para a Natália e aí hoje estamos juntas na Mata Consultoria Ambiental. Que legal. E você, Natália, aceitou na hora lá. Exatamente. Já eu saí da Faculdade de Engenharia Civil. Você formou em que ano? 2017. Legal. Saí da Faculdade de Engenharia Civil, como acho que todo bom recém-graduado. Perdida. Fui fazer concurso público, comecei a estudar. Uhum. Sempre gostei, já fazia alguns concursos públicos para me manter atualizada na área, né, para saber como é. E num desses eu passei num concurso do Instituto Água e Terra, para residência técnica, que inclusive é um programa do Estado que ainda existe, do governo estadual. E nisso eu fiquei lotada ali na UniOeste, trabalhei com a parte de licenciamento ambiental deles, mas também orçamento geral, serviços gerais ali no setor de obras da UniOeste. E após, passei em uma nova seleção para bolsista, também um programa do Estado do Paraná, também no IAT. Uhum. E ali eu fiquei lotada já no escritório regional do IAT de Cascavel. Uhum. E daí ali eu conheci uma área que eu não conhecia, que é a área, de fato, a área ambiental. Porque na nossa faculdade, nossa graduação, nós engenheiros... A gente tem a disciplina básica, né? Mas básico, que eu digo muito básico, Sim. né? É o básico mesmo, né? Que a gente aprendia, na verdade, resíduos sólidos, e nunca passou muito de resíduos da construção civil, a questão ambiental dentro da faculdade. Uhum. No IAT eu vi um universo amplo, que eu não imaginava. Acho que poucas pessoas imaginam o universo que existe do meio ambiente. Quem lida com isso, com certeza sabe também. Grandes empreendimentos também sabem da parte ambiental, mas a grande parte da população não conhece. Então, foi ali que, de certa forma, eu me encontrei. Que legal. Então, eu trabalhava na parte de análise de licenciamento do empreendimento imobiliário, então, por conta da engenharia civil. E nisso, após ter essa nova faculdade que eu fiz ali dentro, né? Saí dali, trabalhei na Bela Casa, daí fazendo a parte de licenciamento ambiental deles, execução de obra, mas aí surgiu o convite ali da Maria. Então, é realmente o que o coração vibra, que né? Legal. Fui para a parte ambiental daí totalmente. Ô Maria, antes da gente entrar especificamente no tema do nosso episódio, é legal que assim, ó, a gente tem que ter muito essa visão, quando a gente pensa na visão empreendedora, é a visão que quando você une o conhecimento que você possui, né? Ou seja, estou preparado, né? Tenho um conhecimento e estou vendo uma demanda aqui, estou vendo uma oportunidade, né? Então, o empreendedor, aquele cara, que ele une essas duas coisas, né? A capacitação, estou preparado, e tem uma demanda específica para essa minha atividade, né? Então, eu acho que isso que você falou é muito legal, né? E ela é muito inspiradora, eu acredito, para muita gente que possa ouvir, porque às vezes a gente está lá numa atividade, né? Eu ontem falava com um primo meu, ele, cara, eu queria ter essa mesma visão que você, porque você tá aí com 6 negócios diferentes, eu sou meio louco, assim, eu vou, né? E aí eu falei, cara, você tem que unir as duas coisas, tem que estar preparado, só que quando surgir a oportunidade, você não pode ter medo, você tem que realmente abraçar ela, é o cavalo encilhado que tá passando, né? Exato. E um pouco de medo a gente sempre tem, né? Natural, né? Natural. Fomos com medo mesmo. E as oportunidades foram surgindo, nós fomos abraçando e hoje somos a Mata, trabalhando muito, graças a Deus, cada dia um desafio novo, cada dia um empreendimento novo, né? Que demanda muito estudo, porque a gente brinca que licenciamento ambiental é artesanal, existe a lei. Não tem monotonia lá. Nunca. Nunca, né? Então é artesanal, então cada empreendimento, cada cliente que chega é uma necessidade específica. Que legal. Ô Natália, então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Então o nosso tema hoje é construção civil e meio ambiente,
E quando... Parece que na cabeça de todo mundo, assim, quando pensa em construção civil e meio ambiente, já vira a chavinha, assim, PGR-CC. Por que isso? É isso, não é? Vamos entrar um pouco nesse tema. É aquela questão que a gente comentou, é isso que a gente aprende na faculdade. Vou construir uma obra, o que vai causar de impacto? É RCC, resíduo da construção civil, ponto. Às vezes tem uma árvore, uma coisa ou outra ali, mas, em regra, é o PGR-CC que o pessoal pensa. Mas vai muito além disso, né? Tem toda a etapa de licenciamento ambiental, tem autorização florestal, tem outorga para construção de pontes, por exemplo, de bueiros. Então, vai muito além de um PGR-CC apenas. Existe, é claro, o PGR-CC é importante, ele é obrigatório para a construção, mas vai muito além. O teu cliente hoje é tanto pessoa jurídica e pessoa física, obviamente, quanto órgãos públicos ou não? Órgãos públicos menos? Sim, também. Alguns municípios a gente atende na parte de, às vezes, parceria, às vezes alguma licitação. Exato. Às vezes é dispensado de licitação por ser obras menores, né? Mas também, na questão principalmente de estradas rurais, de supressão de vegetação, que normalmente os municípios não têm no quadro funcional, né? Pessoal para fazer a parte florestal. Entendi. Ô Maria, então assim, ó, quando a gente fala de tudo que envolve questões ambientais, só pra quem tá ouvindo assim, entender, né? Aonde que entra a necessidade de uma consultoria da mata, onde que entra, por exemplo, eu tenho lá o meu lote, eu tenho a minha, eu vou fazer alguma movimentação de terra, eu tenho árvore, aonde que entra assim, aonde que esse pessoa jurídica, pessoa física, aonde que ele percebe, opa, eu preciso de alguém junto comigo, porque eu não posso simplesmente sair desmatando tudo, quebrando árvore, aonde que ele percebe essa necessidade? Qualquer empreendimento ou atividade, a gente pode dizer que utilize recursos naturais. Boa. Tá? Então, o que são recursos naturais? Onde eu vou intervir no solo, na água, né? Então, nos recursos florestais, que eu possa atingir, por exemplo, os recursos hídricos, ou atingir a fauna, por exemplo, ou ainda que eu tenha emissões atmosféricas, né? Então, há necessidade de um licenciamento, né, de uma consultoria para estar auxiliando. Tá. O licenciamento ambiental basicamente consiste no quê? O que é o licenciamento em si, assim? Trata-se de um procedimento administrativo, tá, né, em palavras bem simples, né, onde nós vamos explicar para o órgão ambiental o que esse empreendimento vai ser, de que forma que ele vai atingir o meio ambiente ao redor, né, a área de influência, e de que forma que a gente vai fazer para mitigar esse impacto. Certo? Então se eu vou gerar, né, ou se eu vou consumir, utilizar do meu solo, da minha água, da minha fauna, eu demanda um licenciamento ambiental, que é um documento onde vocês vão elaborar ele, mostrando então todas essas situações, né, para que seja aprovado aquela remoção, aquele uso, ou aquele resíduo, enfim. Exatamente. Entendi. Então, tudo começa, a gente chama de estudos ambientais. Tá. Então, desde o solo, sondagens do solo, estudo de fauna, estudo dos recursos hídricos que estão nas imediações, de que forma que esse futuro empreendimento pode atingir, né, se vai ter supressão ou não. Então, a gente avalia esse potencial da supressão, embora quem vai dar a resposta é o órgão ambiental, da possibilidade ou não. Caso não, aí o empreendedor precisa se reajustar aí nos planos para que o empreendimento saia. E tanto para a questão da instalação e tanto da operação. Bacana. Porque às vezes a operação desse tipo de empreendimento gera daí emissões, gera efluentes industriais, como que vai ser o tratamento desse efluente. Exato. Também o esgotamento sanitário, que às vezes é um volume superior ao de uma residência, por exemplo, então tem que ter um tratamento específico também. O cara abriu uma padaria e acha que tá tudo certo, não tem que fazer nada. Não é bem assim, né? Padarias, empreendimentos de pequeno porte, pequeno potencial poluidor, principalmente em Cascavel, que tem o licenciamento desvinculado do órgão estadual. Em alguns tipos de empreendimento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente licencia. Mas também tem o órgão estadual, que é o IAT. Então, às vezes, pequenos empreendimentos de pequeno potencial poluidor, que às vezes possam achar que eles não necessitem, na verdade eles necessitam.
de licenciamento ambiental. Muitas vezes você vai descobrir quando chegar lá Na renovação de alvará. Na renovação de alvará. Normalmente Vinculado. Exato. Antes não era. Agora eles Agora estão está mais vinculando. restrito, né? Para justamente regularizar todas as empresas existentes, né? Vem para auxiliar. Então não tem tanta fiscalização, tem mais uma questão de vinculação com o alvará. A fiscalização Tem. ela existe. Só que como tem muitos empreendimentos, às vezes acaba sendo difícil. Então é a maneira deles também vincularem ao alvará para conseguir registrar todo mundo ali certinho, né? Entendi. Deixa eu te pedir uma coisa, Maria. Você falou um pouco desses laudos, né? Eu lembro que a Fungel, antigamente, né, a nossa empresa, a gente até tinha um braço ambiental, a gente chamava ela de Fungel Ambiental, a gente tinha um lado ambiental lá. O meu pai é geólogo, né? E ele adora essa área, né? Ele ainda... A gente, por exemplo, estava no Catuaí agora, fazendo lá todo um trabalho lá de uns poços, umas questões de efluentes, de águas subterrâneas, enfim, né? E eu lembro que o meu pai tinha assim ele tinha uma tara assim por fazer aqueles laudos hidrogeológicos. Não. Os laudos de impacto da edificação. Por exemplo, vou construir um shopping aqui, vai gerar um impacto, né? Me fugiu o nome do... Será que seria um EIA? É um EIA, exatamente. Estudo de Impacto Ambiental. O Estudo de Impacto Ambiental, o EIA rima, né? Isso. E vocês é um trabalho que vocês realizam lá dentro, né? Também. Claro que depende... Do porte do porte do empreendimento. Exato. Então, de acordo com o porte do empreendimento, vão ser necessários estudos específicos, né? Então, às vezes, é um relatório ambiental simplificado, é um laudo florestal, é um estudo de fauna. Então, existem as leis que vão estar nos norteando do que precisa ser feito, mas muitas vezes o órgão ambiental acaba solicitando desde que eles verifiquem a necessidade desses estudos. O EIA-RIMA, ele ainda é multidisciplinar, assim, multiprofissionais que atuam nele. Eu lembro claramente, faz muitos anos que a gente não faz, muitos anos mesmo, eu acho que, sei lá, pelo menos uns 15, 18 anos, não sei, mas eu me lembro claramente, assim, lá dentro da Fungel, as equipes, vários profissionais reunidos, discutindo uns temas específicos, né? E eu lembro que era muito legal, porque cada um tinha a sua visão, né? Tem o cara, por exemplo, da parte ambiental tem a sua visão, o arquiteto tem a dele, o geólogo aqui do solo tem a dele, né? Então, esses estudos eram bem bacanas. As ciências ambientais, elas são interdisciplinares. Tanto que eu, bióloga, a Natália, engenheira civil. Então parece, nossa, uma bióloga e uma engenheira civil, né? Nós nos complementamos com as formações, né? Tanto que eu cuido dos projetos da parte biótica, então laudo florestal, estudos de fauna, e a Natália exatamente com essa parte de empreendimentos... Do meio físico, do meio físico, né? Então, fora outros profissionais que a gente tem de parceiros que nos contribuem quando há necessidade. Então nós temos geógrafos, geólogos, arquitetos, arqueólogos. Tem surgido uma demanda de arqueologia aí, né? Eu tenho visto também. Para empreendimento imobiliário é regra. Você tem que ter um viés arqueológico junto. Pelo menos da investigação inicial, de algum relatório, avaliação ali de possíveis artefatos. Se eu encontrar uma ossadinha lá, eu tô lascado na minha obra. Não apenas ossadinhas. Às vezes tem cerâmica, às vezes tem os outros artefatos, né? Claro. E a nossa região... Aparece. Que bacana. Ô Natália, eu queria falar um pouco sobre legislação, assim, eu acho que é um ponto importante, né, porque a legislação, assim, quando a gente pensa nela, a gente pensa muito na lei, a lei é chata, a lei vem para dificultar, vem para burocratizar. E quando a gente trata especificamente de questões ambientais, eu vejo até um pouco ao contrário disso, né? Eu vejo que ela é fundamental. Sem ela, simplesmente viraria uma anarquia e ninguém faria nada, né? Por quê? Porque somente avaliaria aquilo lá como um custo, né? E não como algo necessário para proteção e tal.
Quais são as leis, resoluções que hoje estão, que são as que estão hoje ativas e que vocês seguem elas e que é importante os ouvintes aqui estarem atentos? As leis, na verdade, como um todo, assim como o plano diretor, lei de uso do solo, vem para estabelecer diretrizes, para ter um embasamento legal do que eu posso, do que eu não posso, as leis ambientais também. Da mesma forma, elas vêm para isso. Estão aí para isso. E no âmbito da construção civil, a maior lei que a gente mais utiliza é a Resolução CEDEST 50 de 2022, que é uma resolução estadual do Paraná, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, na época, né? Então, é ela que dita ali a modalidade de licenciamento que o seu empreendimento vai se enquadrar, quais são os documentos necessários, qual é o nível de estudo ambiental que é necessário para cada empreendimento. Daí tem a previsão de relatórios simplificados, tem previsão de EIA-RIMA para alguns tipos de atividade. Então, depende muito do tipo de empreendimento que você vai realizar. O empreendedor ali, ele é um cara que avalia muito essa questão do porte da obra, do tipo da obra, da viabilidade dela. Então, eu acho que já fica aí um ponto de atenção para que o empreendedor possa ter acesso a essa resolução da CEDEST para entender qual é o porte da obra dele, né? Eu falo isso porque, assim, eu tenho muitas obras que o pessoal... eu não vou subir mais um pavimento, porque se eu subir eu tenho que botar duas escadas, por exemplo. E é mais ou menos isso, né? É entender o porte, para entender o nível de complexidade, né? E também, obviamente, de custo, né? Eu não sei se... Porque eu acredito que de um nível para outro de complexidade vai ter um custo maior de implantação ali, né? Investimento maior para deixar o seu empreendimento de acordo, né? Sim. E essa resolução, ela era e ainda é muito aplicada para empreendimentos imobiliários horizontais, que são os loteamentos e condomínios. Tá. Tanto condomínio residencial quanto condomínio industrial, ou loteamento industrial e residencial. No entanto, ela também é aplicada para desmembramento de lotes, quando não vai ter abertura de ruas, para edificações, condomínios verticais, né, os edifícios, prédios, para barracões, também construção de barracões precisa de licenciamento ambiental, também numa modalidade mais simplificada ali, mas precisa. Pequenas ampliações ali também precisa de ter normalmente se enquadra numa dispensa de licenciamento, às vezes até a empresa financiadora ali, por exemplo, a Caixa Econômica, vai financiar uma obra, então ela exige um licenciamento ambiental atrelado do empreendedor. Também tem isso. Qual que é o órgão que regulamenta a CEDEST? A CEDEST é a secretaria. É a secretaria. Isso, Tá. Secretaria do Estado. O IAT, ele tá Curitiba. vinculado a ela. E o IAT hoje também, Curitiba ou Cascavel? Ele tem a sede em Curitiba, mas ele tem escritórios regionais ao longo do Cascavel, estado. Foz. Isso, Cascavel, Foz, Toledo. É os mais então quando vocês vão enviar um licenciamento, vocês enviam pro municipal e aí sobe ou não lá pro estadual. Grande parte fica em Cascavel. Tá. Mas o próprio sistema, ele já encaminha. Ele já está parametrizado para encaminhar ou pro município ou pro estadual. Daí tudo via sistema hoje? Tudo via sistema. Salvo alguns processos que ainda são via protocolo, digamos. Mas não deixa de ser o sistema. É tudo digital nada hoje. físico. Nada mais, não tem mais as pilhas de processo. É tudo digital. Tu falou que na época tu chegou a trabalhar, né, Maria, aqui no IBAMA. E até? O que você falou que tinha em Cascavel e fechou? O IBAMA, o escritório regional do IBAMA, tinha lá em 2005, quando eu fiz estágio na faculdade, e era tudo físico. Eu lembro que eu ficava carimbando as autorizações. E aí, hoje em dia, como a gente está falando de tudo muito mais digital, até não tem necessidade de uma estrutura. Né? Eles têm um escritório em Foz, que está unificado ao Parque Nacional do Iguaçu, e Curitiba. Eu estava lembrando do IAP que nós tínhamos, né? Isso. Agora é IAT. O IAP virou IAT. Porque o IAP era ali na Mato Grosso, ali, né? Exato. Agora virou a esquina, na Afonso Pena. Tá na sim, na esquerda ali, é verdade, tá certo. Eu fiz aquela obra. E nós nos conhecemos lá. Sim. Que legal.
Essa questão aí da legislação, ela é fundamental. Foi importante a gente falar dessa resolução 50 da CEDEST, porque a gente tem que realmente ficar atento a isso aí. E agora eu quero fazer até uma provocação, Maria, que é assim, tem uma coisa que se eu abrir meu celular aqui, eu te mostro uma por dia é árvore em terreno. Uma por dia. Não tô brincando. Eu acredito que para nós também. Uma ou duas. Então, assim, todo santo dia alguém chega lá. Eu tô lá em Toledo, por exemplo, uma obra nos parceiros nossos. Aí o meu gerente me mandou ontem, Vinícius, os caras não resolveram aqui essa árvore aqui ainda e tal, né? Falo, cara, pelo amor de Deus, eu acho que, eu não sei o que acontece, talvez as pessoas, elas vão protelando muito, assim, né, vão deixando para depois. Me fala, assim, o que deve ser feito do início ao fim, porque essa é uma questão real que acontece nas nossas obras, né, e eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade para resolver isso. É dificuldade e medo, né? A árvore dá medo, né? Dá medo. Devido à fiscalização, né, e tá certo, né? Mas também é corriqueiro para nós, árvores em terreno também. Por isso que é bem importante a consultoria ambiental no início, no planejamento do empreendimento, seja ele qual for. Se tem uma árvore lá no meio, por exemplo, então a gente pode avaliar essa viabilidade de supressão, né, para que o empreendedor também possa pensar em outras possibilidades, né? Porque, por exemplo, hoje a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, ela é uma árvore protegida. Então, dificilmente ela vai ser liberada para o corte, em casos muito específicos, né? Então, em caso de interesse social, então para obras de infraestrutura pública, caso não haja outra alternativa locacional, tá? Então, senão ela não sai. Ou ainda, quando ela coloca em risco a vida de pessoas ou edificações, ainda é possibilidade, ou ainda quando nós conseguimos provar que elas são plantadas, que aí o diâmetro dela vai ser muito semelhante às outras, o espaçamento, geralmente são plantadas em linha reta, certo? Aí nós conseguimos a supressão. Caso contrário, a possibilidade é ínfima. Tá, mas você está falando de ter este contato, um empresário lá, ele ter contato contigo praticamente na etapa do projeto, estamos falando, né? De concepção, né? Muitas vezes de concepção. Que isso entra também um serviço que a gente presta, que é de extrema relevância, essa questão da concepção da análise da viabilidade ambiental do empreendimento. Porque tem muitas vezes que o pessoal, tanto a área urbana quanto a área rural, tem medo da área ambiental e pensa, não, vamos deixar ali de lado e vamos ir tocando a obra, vamos fazendo ali, vamos suprimindo por medo da questão ambiental. Mas às vezes, colocar ela na mesa como principal ali na etapa de concepção vai te tranquilizar o restante da obra. Exato. Porque às vezes tem um maciço de vegetação, um fragmento de vegetação e eu quero construir sobre ele. Eu posso suprimir ou não posso? Tudo isso a gente faz a análise. Tem uma nascente dentro do meu imóvel. Quanto que eu tenho que deixar de área de preservação permanente no entorno dela? Preciso recuperar, por exemplo. Preciso recuperar a nascente. Tudo isso a gente faz Às antes. vezes, essa análise de viabilidade ambiental, ela é de extrema relevância para a tranquilidade do empreendedor. Que bacana. Isso é extremamente interessante, porque eu, por exemplo, eu convivo com isso. E o que eu percebo? Eu percebo que é exatamente ao contrário que acontece, né? É o que você falou, vai deixando, vai tendo medo, e aí, quando tá lá, eu já com a máquina, fazendo fundação lá, os caras estão resolvendo, você vai tirar a máquina, a árvore. Gente, pelo amor de Deus, isso tem que ser resolvido antes, né? Se vai ou não vai fazer a obra, se vai ou não vai construir ali, né? Não tem que definir agora essa hora do campeonato aqui, isso, né? E todo órgão, tanto ambiental quanto outros órgãos municipais, estaduais, eles têm o prazo de análise deles. A Sanepar, a Copel tem o prazo de análise. Então, dependendo da modalidade do empreendimento, por conta do tipo do empreendimento, do porte do empreendimento, às vezes é um licenciamento simplificado, de etapa única. Às vezes é um licenciamento trifásico, de 3 fases. Então, a primeira fase da licença prévia aprova justamente a concepção e a localização desse empreendimento. O que você quer fazer, aonde você quer fazer, como você quer fazer. Então, nessa etapa, é justamente que entra essa questão do estudo de viabilidade do empreendimento.
Tendo a licença prévia, é apenas após, na próxima etapa da licença de instalação, que você começa a construir. Então, todas as questões, principalmente de árvores, de corpos hídricos, de solo, elas são resolvidas junto com a licença prévia. Então, as árvores que têm que ser cortadas, né, desde que aprovadas, ela é lá na licença prévia. Então, é antes de começar a obra, em regra. Você tem que ser um parceiro do incorporador ali lá no início, né? Exato. Exatamente. É o que a gente busca, o que a gente, na verdade, oferece para os nossos clientes. Hoje, os nossos clientes, todos eles têm esse nosso apoio na concepção do projeto, do que é possível, do que não é possível, de protocolos, de solicitações. Que legal, que bacana. Não, eu tava lembrando de uma coisa, se for da Araucária, do Pinheiro, eu tenho uma obra em Curitiba lá, eu projeto várias obras em Curitiba, várias fundações, contenções, e teve uma recentemente que eu tava lá, daí tem um pinheiro lá bem no canto, assim, do terreno, né? E aí o proprietário chegou lá pra conversar comigo, eu falei, cara, mas esse pinheiro aí, a gente tinha que dar um jeito, falei pra ele, né? Tinha que dar um jeito ali, porque tá no meio do negócio ali. Ele falou assim, Vinícius, tem duas coisas que dão cadeia aqui em Curitiba. O quê? Matar e cortar um pinheiro. São as duas coisas que você não pode fazer, né? E eu já entendi. E aí a nossa estrutura de contenção foi até interessante, que em Cascavel, pelo menos não tem isso aí. Mas em Curitiba, a minha área de construção, ela não pode estar embaixo da copada, né, do pinheiro. Porque eu digo que não tem em Cascavel, porque eu acabei de fazer um projeto numa obra, né, numa contenção, que a nossa estrutura de contenção estava praticamente, estava 1 metro colado, assim, né, da araucária ali. Mas tô falando do caule, não da copada. A copada estava literalmente embaixo, né? E foi aprovado e tal, tudo certo. E lá em Curitiba, não. Lá em Curitiba, eu tive que contornar toda a estrutura de contenção por ela, né? Porque senão não aprovava, né? Então, me parece que eu não sei, que de repente lá tem alguma instrução um pouco mais rigorosa municipal. Provavelmente. Porque assim, me pareceu que lá a regra é muito mais pesada do que aqui, por exemplo, né? Embora essa lei do corte ou não da araucária ela é estadual, Tá. possivelmente deve ser municipal mesmo. A questão da construção ali. Exato. Porque eles não estão falando da construção no entorno dela em si, né? Embora a raiz da araucária ela seja pivotante, então ela segue em linha reta, Tá. nada impede dela ter raízes laterais, né? Então, se eu faço a contenção muito próxima da raiz, eu posso estar comprometendo a vida útil, digamos, da araucária. Ali a gente deixou 1 metro, eu não lembro exatamente quanto foi e tal, bem da face da araucária até a face da parede ali, né? Foi o que o pessoal falou, não, vou deixar 1 metro e tal, mas foi muito empírico, né? Foi muito... No olho. Né? Teria que ter a mata ali nos auxiliando ali, né? Falando, isso pode, isso não pode, né? E é bem esse tipo de serviço que nós prestamos exatamente. Desde a concepção até o final. Operação, a entrega. A gente tá falando, você falou um pouco sobre loteamentos, né? Até você atuou, né? Numa loteadora. E hoje nós estamos num período em Cascavel de muita expectativa, né, imobiliária para esse tipo de empreendimento, que são os condomínios horizontais, os loteamentos, né? Cascavel teve uma ampliação muito significativa no seu perímetro urbano, no último plano diretor, né? E não há dúvidas nenhuma que a gente vai ter uma grande abertura de loteamentos e principalmente de condomínios horizontais. Hoje existe na prefeitura aí um volume muito grande de projetos que estão em fase de aprovação desses condomínios horizontais, e aí a gente tem aí essa demanda gigantesca aí por licenciamentos ambientais, né? Você já tem percebido esse movimento desses condomínios? Temos bastante, inclusive no nosso volume de serviço. Hoje, o forte realmente da Mata, a gente atua em todos os setores da parte ambiental, comércio, serviço, indústrias, transportadoras, enfim.
Mas os 2 ramos mais fortes da mata é justamente empreendimentos imobiliários, loteamentos e condomínios, e os serviços florestais, supressão de vegetação. Então, a gente tem uma demanda bem grande, ainda bem, né? Obrigada, inclusive, a todos os clientes, da parte de loteamentos e condomínios. Tem diferença, Maria, em termos de se eu estou fazendo um loteamento, vamos imaginar o mesmo tamanho de área, tem diferença aqui, aí provavelmente a resolução 50 vai falar sobre isso, mas tem diferença se ele é um loteamento aberto ou um condomínio fechado? Tem. Eu acho que a Natália pode explicar com mais essa parte de meio físico dela. O ambiental não tem tanta diferença, mas existe, assim, algumas diferenças. Mais diferenças urbanísticas, mas os critérios ali para a parte ambiental são bem semelhantes. Porque até no condomínio horizontal eu tenho uma área ali maior de lazer, de vivência, Isso, que de repente vão gerar mais resíduos. Isso, a parte de PGRCC, ela existe para empreendimentos imobiliários, tanto os verticais, né, quanto para loteamentos e condomínios, que são os horizontais. Então, a gente normalmente faz o PGRCC da infraestrutura. Pavimentação, as redes de água, esgoto, drenagem, iluminação pública, né, rede de energia, esses resíduos. Daí, quando entra a questão de condomínio, esse PGRCC, ele tem que estar também englobando a parte de edificação das áreas comuns. Ali o portal de acesso, as áreas comuns de piscina, quadras esportivas, salão de festas, banheiros comuns. Vão gerar efluentes ali. Exatamente. Isso tem que estar englobado junto no mesmo PGRCC. Entendi. E daí, dentro do município de Cascavel, além de ter que encaminhar esse PGRCC para o órgão ambiental estadual, se acaso esse licenciamento for de competência de análise do órgão ambiental estadual, do IAT, né? Também tem que aprovar a via municipal do PGRCC, junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Entendi. E a questão do passivo ambiental, né? Às vezes o cara tem lá um terreno, não tem muito histórico dele. Como é que funciona isso? Nós fazemos um estudo, né, um compilado de avaliação de imagens de satélite passadas. Tá. Então, da parte florestal, nós conseguimos verificar se houve ou não supressão, né? Analisamos também a matrícula do imóvel, se tem reserva legal, se não tem, né? Se está de acordo com o Código Florestal. Também a questão de se tem corpos hídricos, se estão respeitando a mata ciliar, né? A vegetação da área de preservação permanente, que é necessário. Esses são os tópicos principais. Eu imagino que o cara que vai comprar uma grande área, de repente, se o cara não faz um estudo desses, depois ele pode ter um impacto grande, né? Pode, até de embargos na área de autos de infração passados. Sem dúvida. Ah, entendi, passados, tá. Ele assume Assume. É tipo eu comprar um CNPJ, né? Exato. Você assume o passivo. Que o nome é esse, passivo ambiental, no Você caso. assume o bônus e o ônus, né, do empreendimento. E aí nós conseguimos fazer toda essa avaliação. De que forma a gente pode mitigar o que já está feito, ou que já está suprimido, né, dá para recompor, se não dá, daí faz um estudo específico e um plano, né, de execução para recuperar essa área. Eu acho legal que essa área ela é muito coincidente com a área com a qual eu atuo, né? Porque quando a gente está falando de solo, né? Então, nós estamos falando de... no meu caso, é solo e água, que são as duas variáveis que elas impactam muito numa fundação. E muitas vezes é uma caixinha de surpresa ali. Você não sabe exatamente o que tem ali. É a mesma coisa, comprei um terreno e não entendo o passivo ambiental que existe nele, né? Ou então comprei um terreno e não entendo a complexidade geológica que existe lá para o meu empreendimento. Então, é legal a gente falar isso, porque pode acender uma luzinha, um alerta ali na cabeça do empreendedor, do incorporador. Opa, peraí, eu preciso pensar nessas questões antes de avançar uma negociação. Eu tenho muitas empresas que me contratam a priori da aquisição, né? Então, estou pensando em adquirir aquele terreno, avalia para mim a situação. Né? Então, acho que esse trabalho é bacana, né? Que é uma parceria que é bem feita, né? Exato. Tanto que muitas vezes a gente acaba indicando para os clientes fazerem estudos, né? Anteriores à compra. Principalmente para loteamento, condomínio, áreas que têm um certo grau de umidade, digamos assim, no solo, justamente para prevenir esse tipo de situação.
Inclusive, o laudo hidrogeológico é um documento obrigatório para apresentação na etapa de licença prévia do empreendimento imobiliário horizontal, por exemplo. Condomínio, loteamento, tem que apresentar um laudo de sondagem e ensaio de permeabilidade do solo ali. Que nós fazemos, né? Exato. Porque justamente solo está enterrado, né? Você não consegue ver. Isso. Então, aqui em Cascavel, a gente é uma região mais alta, então normalmente não tem um nível freático tão alto, mas em outros municípios, por exemplo, municípios às vezes até Beira-Lago, Boa Vista, Três Barras, Capitão Leônidas das Marques, tem às vezes condomínios, empreendimentos que estão crescendo, estão expandindo ali a região turística, né? E também em outros municípios que às vezes tem mais presença de pedra, né? De rocha, na verdade. Então, Guaraniaçu, que tem bastante rocha, às vezes pode ser que uma área ela aparente ser muito boa no que a gente consegue ver, mas faz um ensaio de sondagem, às vezes ela não é uma área tão boa. Às vezes pode ter até um aterramento de material nocivo. Então, tem tudo isso que não deixa de ser um passivo ambiental, que muitas vezes a gente não enxerga na visão geral. Mas investigando profundamente ali o solo, a gente consegue O que é o material nocivo? Óleo, RCC. Às vezes era uma empresa antiga que estava instalada, por exemplo, um posto de combustível ou uma mecânica. Pode ser que tenha um passivo de... E tem que tratar aquilo ali, você não pode sair... Tem que remediar isso. Que bacana, que interessante. Ô Maria, você está há já um tempo maior nesse mercado aí, né? Para onde que está caminhando esse mercado? Qual que é a tendência desse mercado ambiental? O que a Maria Luísa vê lá na frente, assim, no longo prazo? Nós vemos que as leis ambientais elas estão cada vez mais exigentes, exigindo do empreendedor que, digamos, ande na linha referente às questões ambientais, porque nós temos não só empreendedores, mas, por exemplo, proprietários rurais, né? A fiscalização quanto ao desmatamento ou a ter ou não licenciamento estão atrelando a questões de financiamento, né? Então, muitos clientes têm nos procurado para regularizar empreendimentos ou áreas rurais devido a questões de fomento e do próprio financiamento. Então, a exigência vai ficar cada vez maior e a necessidade de pensar nas questões ambientais no início, ou sempre, né? E manter essa regularidade. O que é bom, né? Total. Porque nós precisamos pensar nas gerações futuras, né? Eu até acredito, só complementando uma coisa que você falou, eu acredito muito nessa, já que tu falou do financiamento, está interligado, aí a gente falou da obrigatoriedade do licenciamento ambiental no alvará. Eu acho que a tendência é justamente que essas informações, elas estejam cada vez mais cruzadas ali, conectadas, né? Porque senão você não opera. E já estão. Existe uma plataforma que é o MAP Biomas. MAP Biomas. MAP, de mapa, né? MAP Biomas, e que ela já está totalmente sincronizada, digamos assim, a fomento, por exemplo, para produtores rurais. Então, essa plataforma é uma iniciativa internacional que o Brasil acabou pegando para si, através de uma parceria. E aí, se, por exemplo, um agricultor, né, um produtor rural vai buscar um fomento e tem uma mancha vermelha, que a gente brinca, uma mancha de desmate naquele imóvel, naquela propriedade rural, ele precisa provar que teve uma supressão legal, e se não foi legal, ele precisa regularizar. Que muitas vezes não foi, né? Seja através daí de um auto de infração. Esse também é um mercado que nós atuamos. Auxiliamos tecnicamente advogados em defesas ambientais e também nas questões de trâmite desses autos de infração dentro do órgão ambiental. Entendi. Então, ele precisa regularizar para que continue essa questão do financiamento, por exemplo, fomento para a agricultura. Alguma outra tendência, Natália, que você enxerga nesse mercado, além das que a Maria falou? A expansão do mercado imobiliário em geral, né? Pensando em Cascavel e região. Pensando em Cascavel, região. Cada vez mais, na verdade, cidades, consequentemente, elas vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão expandindo. Então, o mercado imobiliário precisa entender, na verdade já entende, né, que precisa da parte ambiental. E agora, cada vez mais, principalmente com expansão de perímetro urbano, está adentrando em áreas que antes eram rurais.
áreas que às vezes já têm alguns passivos, principalmente quanto à supressão de vegetação ou falta de recomposição de vegetação. Então, tem que regularizar toda essa questão da supressão da vegetação. Também tem a questão do estudo de impacto de vizinhança, porque querendo ou não, às vezes tem áreas de divisa, o perímetro urbano é uma linha, né? Então, pro lado de cá é rural, pro lado de cá é urbano. O que isso pode impactar a implantação do empreendimento imobiliário na área rural e vice-versa, né? Sim. Quais são os impactos que existem e que têm que ser mitigados? Deixa eu entrar numa área que, assim, eu tenho participado cada vez mais ativamente. Nós somos uma região que temos aí um polo industrial interessante. Nós temos... Eu, por exemplo, fiz uma obra muito grande recentemente de uma transportadora, né? Volumes muito grandes, né? Dentro dela. As nossas cooperativas cada vez mais industrializando. Como é que entra todas essas questões ambientais dentro da indústria, dentro dessas grandes obras? Desde a parte de licenciamento até o aspecto locacional dessa indústria, né? Interessante, hein? Precisa estar dentro do plano diretor, por exemplo, está dentro de uma área industrial. Volta naquela questão da concepção, desde a concepção, exato. Né? Porque imagine, quero instalar um abatedouro, por exemplo. Próximo de área urbana, nós vamos ter vários problemas, que é a questão do cheiro, atração de fauna, né? E também a questão dos efluentes. Eu preciso de um corpo hídrico receptor para esses efluentes tratados posteriormente. Eu preciso de água abundante para o processo do abatedouro, né? Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração na concepção do empreendimento. Senão, eu tenho um local que eu acredito que é ideal, mas vai barrar lá na licença prévia, por exemplo. E no caso de uma transportadora, como você comentou, tem a questão de aumento do volume de tráfego. Então, na verdade, às vezes é uma área urbana, não tem um acesso tão facilitado a uma rodovia, a um escoamento ali. Então, ou precisa providenciar esse acesso. Também tem a questão de estacionamento, movimentação de caminhões, né? Questão de manobra poeira, ali, né? Área de manobra, questão de poeira, questão de emissão atmosférica do próprio combustível, né? Então, tem toda essa questão também que, às vezes, usos conflitantes do entorno, que já estão pré-existentes, pode ser que não libere a instalação de um empreendimento em tal terreno que aparenta ser muito bom, por conta de, às vezes, algum uso conflitante no entorno, que impeça. Por isso que a etapa da concepção, da licença prévia, é bem importante. E depois já do empreendimento instalado, quando o órgão ambiental emite a licença ambiental, ele emite uma série de condicionantes. Então, são, digamos, leis, regras que o empreendedor precisa cumprir durante a fase de operação, né? Seja laudos, seja controle de emissão e assim por diante. Então, nós também atuamos nesse ponto, onde auxiliamos o empreendedor no cumprimento dessas condicionantes ambientais. Porque quando ele for renovar a licença de operação, ele vai precisar apresentar um relatório que ele cumpriu todas aquelas condicionantes que estavam estabelecidas. Que legal. Gente, eu tô assim encantado, porque toda vez que a gente senta aqui nessa mesa, a gente aprende muito. Eu sou o que mais aprendo aqui, na verdade. E ficou muito claro para mim, mas muito claro essa questão da participação, né, da consultoria ambiental na etapa da concepção. Isso ficou assim... não tem... tá instaurado isso, né? Porque senão depois você vai... É muito mais difícil depois. É tempo e dinheiro, digamos, para o empreendedor, né? Porque são duas coisas muito importantes para quem quer botar um negócio para funcionar. Eu até vou fazer uma analogia novamente ao meu negócio, né? Eu sempre falo para os meus clientes assim: se você tem uma obra que você tem um aclive ou um declive e você quer fazer subsolo, quer fazer... Cara, tem que ter uma sondagem pronta, tem que entender, tem que ter tem que ter, lá na etapa da concepção do teu projeto, você tem que estar junto comigo, entendendo. Eu tive um caso agora, essa semana, assim, que eu provei por A mais B mais C mais D pro meu cliente, falei assim, cara, essa tua proposta,
ela vai te demandar 1 ano de trabalho nisso aqui, vai te custar 5 milhões. E aí, está disposto ou está disposto? Não, você tá ficando louco, não tem como. Falei, então, a concepção tá errada. Mas qual que é a tua sugestão? Mudar esse arquitetônico, isso aqui não tá de acordo com o local onde você comprou o teu terreno. Então tem que validar isso aqui diferente, tem que rever esses níveis, rever esses subsolos. Então o meu negócio ele tá muito conectado com isso, mas é uma analogia interessante, porque realmente se você não tá junto na concepção, você parte de um princípio equivocado. Exato. A analogia realmente é bem interessante a fundação. A fundação, na verdade, fica enterrada. Então, você não vê. Por que eu vou gastar tanto para fazer um negócio que está enterrado? Por que eu vou gastar tanto na parte ambiental, sendo que no final do dia eu vou ter lá meu empreendimento funcionando e a parte ambiental? Exato. Mas, na verdade, a fundação... Experimenta fazer uma obra sem fundação, ou com uma fundação mal feita. Ou experimenta começar uma obra com uma araucária lá para você ver o que vai acontecer aí, né? Exato. Coloca na ponta do lápis a remediação de uma fundação em comparação a uma fundação de qualidade e a remediação da parte ambiental em comparação a um estudo de concepção inicial. Sensacional. O valor em si já impacta diferente, mas a parte prática ali também, pela nossa experiência, já impacta. Porque isso infere, por exemplo, a um auto de infração ambiental, que vai gerar um valor monetário a ser pago, depois vai para o Ministério Público. Então, gente, são outras questões. Eu assim, ó, tudo nós vivemos num sistema capitalista ali, e as empresas elas servem para trazer retorno financeiro. Lucro. Né? Lucro. E é legal a gente falar sobre isso, porque parece, quando a gente está falando construção civil e meio ambiente, né? A gente já pensa aqui em abraçar a árvore, né? E na verdade, tá muito perceptível que a gente conversou aqui, essa questão de estar atento às questões ambientais para que você tome a decisão certa e para que a tua obra tenha resultado. É basicamente isso. Exato. E uma questão importante, vai cortar uma árvore, vai. Só que toda supressão, ela tá ligada a uma compensação. Então, não é o simplesmente cortar. Você vai estar, você está fazendo um processo para cortar uma árvore. Sim, mas nós vamos compensar em outro local, nós vamos recuperar uma área que está degradada. E geralmente o plantio de uma araucária que é retirada, eu preciso plantar 10. Quando é área, é 2 para 1. Então, há ganho ambiental, digamos assim, né? E se o órgão ambiental vê que não há possibilidade de supressão naquele imóvel, eles não permitem. Que interessante. E tudo que a gente conversou, na verdade, se resume a desenvolvimento sustentável. Exato. É isso aí. Porque tem que se desenvolver, mas aí, seguindo as leis, você consegue adquirir a sustentabilidade em conjunto. É isso aí. Que bacana. Gente, muito legal. Estamos chegando aí ao fim do nosso episódio. Passa rápido o tempo, né? Você vê que a conversa flui, né? Eu quero que vocês deixem aí as palavras finais de vocês. Aonde que podem encontrar, telefone, Instagram, o que tem aí, para que as pessoas possam contactar vocês. Natália. Então, a gente está localizado aqui na nossa sede, né, no município de Cascavel, ali na Rua Pio 12, um pouquinho para baixo ali da Recife, na Presidente Kennedy, na verdade, um pouquinho para baixo da Presidente Kennedy. A gente tem uma sede, um escritório ali, a gente também tem um Instagram, que é Mata Consultoria Ambiental. Mata Consultoria Ambiental, tudo junto. Isso, tudo junto. Tá. Tem nosso site também, que é mataconsultoria.com.br. E tem nosso telefone de contato lá, e-mail. Bacana. Deixe suas palavras finais aí, então, de fé e esperança para quem está nos ouvindo. Na verdade, o que a gente sempre tenta convencer e conversar a respeito disso com as pessoas é que nunca pode ser um meio ambiente versus construção civil. Construção civil. Então, a questão do desenvolvimento sustentável, às vezes, muito se fala, mas às vezes pouco se aplica. Então, a gente quer buscar, a gente é amante do meio ambiente, adora o meio ambiente. Abraçar árvores adora. também. Bióloga, né? A bióloga aqui nem escolhe. Então, a gente gosta do meio ambiente porque a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque senão a gente não vai ter muito futuro, né? Mas o desenvolvimento, ele está atrelado. Não tem como também a gente ficar estagnado. Não pode cortar essa árvore, ponto.
Se existe possibilidade legal, vamos cortar, mas vamos compensar. Tem ganho ambiental. E da parte de empreendimento imobiliário, muitas vezes são vistos como vilões, né? De expansão urbana, de vai destruir as áreas rurais, vai destruir os rios, nossos pássaros, nossos animais. Mas, na verdade, não é bem assim. O que era, às vezes pode ser que até antigamente, lá no passado, onde teve a colonização, foi assim. Mas agora já não é. Existem leis ambientais, a gente cumpre as leis. A consultoria ambiental, na verdade, é para auxiliar o empreendedor a implantar o empreendimento dele, com base nos critérios legais existentes. Então, é mais ou menos isso, essa mensagem que a gente tenta passar, né, Maria? Legal, Natália. De vamos fazer, só que vamos fazer conforme a legislação ambiental prevê. Muito bom. Maria Luísa, contigo. Só reiterar para seguir o nosso Instagram, porque tem muito perrengue lá. Nós postamos um pouco do nosso dia a dia, um pouco cômico e trágico às vezes, mas vale a pena seguir. E tem bastante informação também. E a mensagem que eu quero dizer, que a Mata quer dizer, como a Natália já disse, é que vale a pena fazer o direito, vale a pena fazer o certo, vale a pena às vezes esperar um pouquinho a demanda, porque muitas vezes as pessoas não querem fazer o ambientalmente correto, porque demora. Tudo demora, né? Análise da prefeitura, do alvará e tudo mais. Mas vale a pena esperar o órgão ambiental se manifestar, ter a licença, para que a gente possa utilizar esses recursos naturais de maneira que não afete as gerações futuras, por exemplo. Né? Para que a gente possa garantir para os nossos filhos e netos disponibilidade de água, disponibilidade de mata, de floresta, de fauna e assim por diante. E a gente está aqui para auxiliar o empreendedor desde a concepção do projeto até a entrega da licença de operação. E depois o que for preciso. Gente, que bacana. Foi muito legal. Igualmente. Muito bom receber vocês duas aqui, foi muito legal a nossa conversa, desde que surgiu a ideia de a gente falar de construção civil e meio ambiente, né? E não versus meio ambiente, né? Eu fiquei empolgado com isso, né? Até porque pela nossa veia ambiental da empresa, né? Então, é muito legal. Vocês são aqui da casa, né? Estão associadas desde 2023? Desde o ano passado. 2023, É isso aí. E o Sinduscom, ele tem essa grande vantagem dele atrair toda a indústria da construção civil. E quando a gente fala de indústria da construção civil, a gente está também falando de meio ambiente. Né? Entender isso, viabilizar, conceber de forma correta é fundamental. Muito obrigado mesmo pela presença. Nós que agradecemos. Tá bom. Para você que assistiu mais um episódio do Sinduscast, quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a FIEP, a ASF, a Construtora JL, que estão aqui conosco. E se você tem algum colega que vai empreender, que vai começar uma nova obra, que vai gerar efluente, que vai ter alguma questão de resíduo, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe lá no grupo de faculdade, né, para que esse conteúdo importante, esse conteúdo que gera resultado para você, para o seu negócio, possa alcançar mais e mais pessoas e mais profissionais e mais empresas. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do nosso YouTube, também no Spotify, e muito obrigado e até o próximo episódio do Sinduscast. Valeu!